Hoje nós vamos falar sobre como lidar, os 10 passos para a gente lidar com as pessoas que reclamam, que nunca estão satisfeitas, né? Como é que a gente vai fazer para lidar com esse tipo de pessoas? Para quem que é esta aula? Esta aula é para todo mundo que tem relações interpessoais. Então nós temos que falar para todo mundo. Para quem tem pet, para quem não tem, para quem tem consultório, para quem tem loja, para quem tem banho tosa, para quem ama mais bicho do que gente, para quem ama mais gente do que bicho, para quem ama os dois no mesmo tanto. É para todo mundo. Então, assiste essa aula e foca. Você pode inclusive chamar filhos e maridos para assistir essa aula também, porque ali você vai aprender como lidar um pouco com as pessoas, como diminuir os riscos dos conflitos, ok? E eu sou a Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos. Então, neste período, olha, teve coisa nessa história, algumas para dar muita risadas, outras que a gente quer esquecer, mas tem história nesse mundo. Então vamos lá. Primeira coisa, posicionamento. E o que significa esse posicionamento? Você tem que primeiro ter uma relação intrapessoal. Para que você consiga ter uma relação interpessoal, que é entre pessoas, você tem que ter um bom relacionamento intrapessoal. Você consigo mesma. Por quê? Porque você tem que saber quais são os seus posicionamentos. O que para você é aceitável, o que não é, o que é educado, o que não é, o que é tolerável, o que não é. Então você precisa se conhecer. Você tem que saber quais são os seus limites, né? Por exemplo, o que você não aceitaria de forma nenhuma. Então, tem alguns valores que a gente não passa por cima. Por exemplo, eu tenho valores de família. Se você for arranjar encrenca e colocar a minha família no meio de uma discussão, é uma coisa que vai me doer mais. O bem-estar animal é um outro valor que eu tenho muito forte. Então vamos dar um exemplo. Aquela pessoa que leva o cachorro embolado numa semana, a gente faz o desembolo. Dali na semana seguinte ele está embolado de novo e ela quer um desembolo. A gente faz o desembolo. Terceira semana ela quer um desembolo. Gente, o desembolo, existem técnicas para serem feitas isso. Então existem os produtos que a gente utiliza para ajudar no desembolo e etc e tal. Mas a gente não pode dizer que é uma coisa agradável para o animal, porque é desagradável. Não existe fazer uma maneira de fazer o desembolo que não seja ficar ali escovando e puxando o pelo. Então assim, quando o cliente começa a levar para desembolo, tudo na sequência e não aceita tosar esse animal para tentar cuidar da pelagem novamente desde o início, é uma coisa que me pega nos princípios, porque eu não acho justo. Porque ele gosta de um animal peludo fazer com que o cão dele passe por um desembolo, uma situação desagradável toda a semana e não consiga entender isso. Então você explica no começo, explica depois. E então isso é uma coisa que eu não aceito. Eu prefiro abrir mão daquele serviço. Não, essa semana eu não vou fazer o desembolo. Se a gente puder tosar, faremos o serviço. Se não puder tosar, não farei o serviço. Então você precisa se conhecer e saber quais são os seus princípios. A outra coisa do seu posicionamento é agradecer. Nós somos uma empresa, nós precisamos desse relacionamento interpessoal. Muita gente do ramo de pet shopping comenta assim, eu prefiro trabalhar com bicho do que com gente. A gente não trabalha só com o bicho, todos os bichos eles têm o dono, eles têm o irmãozinho, eles têm a avó, entendeu? Hoje eles estão ali dentro de casa, fazendo parte da família. Então a gente está se relacionando com toda a família do animal. Tá? Então não é um relacionamento de tipo, vou trabalhar com pet shopping, vou trabalhar só com animais, porque eu prefiro bicho do que gente. Isso não tá funcionando, não é assim. A gente trata com pessoas. E na verdade, na vida, nós temos que ter relacionamento interpessoal. Nós temos nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o vizinho, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de profissão, com os nossos colaboradores. Então assim, precisa de relacionamento. Para isso, você precisa se conhecer e saber agradecer a essas pessoas, porque todas as pessoas estão te dando alguma coisa, te dando alguma oportunidade. Então, olhe com outros olhos. Quando o cliente, mesmo que ele chega com uma problemática, com alguma reclamação, ele está te mostrando algum fator. Então, agradeça. O cliente que te reclama, ele é muito melhor do que aquele que simplesmente vai embora e não volta mais.
Porque o que foi embora, tu não sabe nem por que ele foi embora. Ele pode ter ido embora por um fator dele. Ah, ele se mudou, foi morar num outro bairro. Ele pode ter ido embora porque ele tá muito sem grana e ele teve que cortar alguma coisa. E o pet foi uma das coisas que ele teve que cortar. Ele pode ir embora porque ele se mudou para fora do país, sei lá. Mas ele pode estar indo embora porque ele não gostou de um detalhe. Tipo assim, ó, eu já tive uma cliente, né, o filho dela estudava com a minha filha, e eles pararam de frequentar o pet shopping. E eu não perguntei o porquê. Foi um erro meu. E tempos depois, mas tempos assim, uns 2 anos depois, quando a gente se encontrou, né? Eu falei assim, e como é que tá a fulaninha, né? A cachorrinha e tal. Perguntei como é que tá. Ela, a Sandra tá bem e tal. Eu até queria conversar contigo, mas fiquei meio sem vergonha. O que que houve? A gente não levou mais, porque o menino que atende a gente, ele não dá um sorriso, sabe? Parece que ele tá fazendo um favor em pegar a nossa cachorra, assim. Eles se sentiam mal, porque a pessoa que na época estava lá na frente da minha loja, ele não era uma pessoa expansiva. Então, quando ele pegava o cachorro, a sensação é de que eles estavam incomodando, então eles não se sentiam bem da minha loja. Gente, olha que coisa simples de resolver, de conversar, né? Porque se ela tivesse me falado antes de tirar o animal do plano de saúde que ele tinha, eu podia muito bem dizer, olha, não se importa, ele é assim, né? Tentar mostrar que aquela pessoa tinha aquele comportamento e estava tudo bem. Então a gente precisa se posicionar e agradecer os clientes que nos dão queixas, tá? Porque são através dessas queixas que a gente cresce, tá bom? Segundo, problemas. Problemas têm solução? A maioria deles sim. Muitos dos problemas, eles na verdade nem existem. Muitos dos problemas, eles se desfazem com o tempo se a gente não colocar uma carga negativa e uma energia que não precisa. Então, às vezes um cliente não gostou muito quando tu aumentou o plano, mas daí daqui a pouco passa, ele se adapta com aquilo ali e foi. Então nem virou um problema, ele fez uma queixinha ali e não virou um problema. Agora, a maioria dos problemas tem solução. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a escutar, gente, entendeu? A gente tem que escutar quais são os problemas das pessoas. Essa semana, né, teve uma mentorada que me perguntou, ô Sandra, o que eu tenho que fazer com uma cliente que esqueceu o dia do banho-tosa? Eu liguei para ela para perguntar por que ela não trouxe e tal, e ela me disse que ela esqueceu, né? E daí é porque ela estava com Covid, o marido estava com Covid, então eles estavam meio perturbados e tal, e ela esqueceu o dia do banho. Será que eu dou outro banho? O que eu faço? Gente, escutem os problemas, certo? Porque assim, ó, nesse caso dessa situação ali, de que a família inteira estava com Covid, a gente precisa ter um pouquinho de empatia. Então assim, ó, é uma cliente boa? É uma cliente que acerta direitinho? Cliente que sempre trouxe para banho e nunca teve esse tipo de problema, não fica faltando toda semana? Que tipo de cliente é esse? Porque uma família com Covid, eu não peguei ainda. Minha família não pegou, então eu não tenho essa experiência para dizer. Mas eu acredito que qualquer família que pegue o Covid, por mais que não tenha sintomas graves, esteja todo mundo em casa, a ansiedade pega. Sabe, o nervosismo, meu Deus, para quem será que a gente vai passar? Quem mais vai ter sintomas? Né? Será que alguém vai passar mal? Alguém da nossa família vai ter que ser internado? Que medo, tem vaga em hospital? Não tem? Tem medicação? Não tem? Como é que tá? Então assim, ó, poxa, um pouquinho de empatia. Eu acredito que realmente pensar no banho do cachorro não foi a primeira coisa que ela pensou. Conversando com o cliente, se você tentar entender ele, daqui a pouco ele nem levou para o banho, porque ele ficou com medo de passar o Covid para toda a equipe de trabalho. Olha que generosidade. Então não foi um problema esquecer do banho. Ela não estava preocupada com aquilo, mas ao mesmo tempo ela já tinha pensado, né? De repente não vou levar para banho porque para não ter risco de eu sair de casa e passar o Covid para alguém, entendeu? Então tem o outro lado da história. Então a gente precisa ter empatia. Qual outro problema que é frequente? O planinho. O planinho tem que ser pago antecipado. A pessoa atrasa, quer pagar no final. Opa, peraí, o que vamos fazer? Por exemplo, uma solução que tem para esse negócio do planinho antecipado, por exemplo, vamos supor que o seu planinho custe R$160. Você pode colocar que se o planinho for pago antecipado, ele é R$160. Se ele for pago
A partir da segunda semana de utilização do plano, o valor do plano é 180, porque esse desconto é para quem paga antecipado, porque você daí aproveita esse dinheiro para fazer o pagamento. Olha, não tem, mas faz assim, ó, no próximo mês vamos pagar já no inicinho do plano, que daí você consegue pegar o nosso valor. Então coloque um benefício e uma punição para quem não paga. Gente, é um cliente maravilhoso, é meu cliente há 9 anos e esse mês ele pagou no mês seguinte. Olha, a gente tem o valor do planinho, que é tal, se você pagar até o 7º dia de utilização do plano, mas a partir daí ele fica mais caro. Mas eu não vou cobrar de ti, porque faz tanto tempo que tu tá comigo, sempre acertou certinho. Então, mas no mês que vem vamos tentar pagar certinho, porque daí eu consigo te manter sempre nesse esqueminha. Então, dá um alertinha pra pessoa. Ah, é um cliente que tá pagando atrasado, ele tá já usando 3 planos e tá pagando lá da frente. Ele reclama da tosa. Ele não compra nenhum tipo de produto na sua loja. Ele compra antipulga, sei lá eu aonde, traz para você aplicar depois do teu banho tosa. Meu, não tem desconto. Não pagou na data, é o valor aumentado. Compensa para você ficar assim? Compensa. Então, olhe para as reclamações. Muitas das reclamações nos trazem crescimento. Porque, por exemplo, você tem lá 100 planos. 30 desses planos estão reclamando do cheiro que o animal está voltando para casa. Opa, é 30%, gente. É muita gente reclamando do mesmo ponto. Ah, porque o animal está se coçando depois do banho. Opa, vamos olhar que produto que estamos utilizando. Vamos olhar como é que está a esterilização dos nossos equipamentos, né, dos nossos utensílios de banho tosa, sabe? Tá reclamando da ração. Você tem uma ração lá para venda e a ração tá dando diarreia. Todo mundo que compra, olha, meu cachorro deu uma diarreiazinha, ele come essa ração. Outro cliente chega, meu cachorro essa semana teve uma diarreia, ele come aquela ração X. Opa, vamos olhar como é que tá o condicionamento da nossa ração. Ah, comprei um remedinho para um xixi aqui, não. Ah, para mim não funcionou. Chega um próximo cliente, olha, para mim também não funciona, não. Opa, peraí, de repente não é um produto legal de eu ter na minha loja, entende? Então comecem a escutar, porque isso é um feedback. Então problemas precisam ser escutados. Como que a gente resolve eles? Primeiro você tem que ter um parâmetro e conhecer os seus clientes. Você quer ficar com seu cliente? Se você quer, escute. Quando você está escutando e você está submisso, você dá um passinho para trás e abaixa um pouco o seu corpo. Porque para você não estimular o cliente a ficar mais bravo quando ele está falando, entendeu? Aumentar o tom de voz e aquela muvuca aumentar. Então você dá um passinho para trás e sempre, eu lhe entendo. Por mais que você não concorde, se você escutar uma pessoa, você consegue entender o lado dela. E depois que você disser, não, eu te entendo, mas vamos fazer assim, ó. Para nós é complicado a questão de ficar agendando horário, nós temos uma agenda lotada, mas essa semana vai ter o fulaninho tal que não vai vir no dia, então você faltou no teu dia, eu vou conseguir te encaixar lá no dia do fulaninho, tá? Que vai ser no dia tal e no horário tal. Ah, esse horário eu não posso. Eu falei assim, putz, mas essa semana eu não tenho outro horário para te encaixar, né? Eu entendo que você teve um problema que você não pôde vir, mas o que eu consigo de solução é isso, isso e isso. Não deixe a pessoa escolher uma solução. Quando ela tem um universo de possibilidades, a gente não entende o que vai passar no universo de possibilidades dela. Dê 2 possibilidades. Você facilita o raciocínio do seu cliente. Olha, eu consigo fazer o fulaninho na sexta-feira às 3 da tarde ou no sábado às 11 da manhã. Ah, esses horários eu não consigo, tal. Olha, infelizmente essa semana eu não tenho mais aonde encaixar ele. Ah, é o problema da raçãozinha lá que você viu que tá com diarreia. Olha, fulaninho, eu te entendo. Eu trabalho com essa ração há muito tempo e não tenho problemas. Você quer tentar experimentar levar no probiótico para ele e ver se essa diarreia passa? Senão a gente pode daqui a pouco experimentar uma outra ração com ele. Mas entenda, sempre diga que você entende, porque se você parar e escutar um pouquinho, praticar a empatia, você realmente vai entender. Porque toda pessoa tem uma questão, tem uma história. Todo mundo precisa se sentir pertencente, precisa estar pertencendo àquele ambiente. Então, quando você coloca a empatia e você diz que você entende aquela pessoa, ela se sente pertencendo da equipe do seu banho tosa, porque você aceitou uma reclamação, você está procurando solucionar aquele problema e talvez você mude daqui a pouco todo um tratamento que existe né, para todos, entende? Por causa da reclamativa dela. Então, quer dizer, aquilo foi uma coisa boa, ela sente como bom.
Explique para o seu cliente, fala assim, não, eu até gosto, ó, vamos vamos pegar o exemplo da diarreinha, ó, leva o probiótico, experimenta, né, ele compra o probiótico, tá? Então, ó, vai tentar o probiótico, mas caso não melhore, vamos tentar uma nova ração. Nem toda ração serve para 100% dos cães, então a gente pode tentar uma coisa nova. Ele sente que está pertencendo àquilo ali, que você está preocupado com ele. Você pode até colocar na agenda para a secretária mandar um WhatsAppzinho para ele no dia seguinte. Oi, e aí, como é que tá o fulaninho? Ele melhorou da diarreia? Ele aceitou comer a ração? Entendeu? Para ver que você está preocupado. Por quê? Porque isso faz com que ele pertença àquele ambiente. E quando a gente se sente pertencente, a gente não quer sair dali, porque a gente se sente abraçado, acarinhado. Então, isso é fazer sentimento de relações. Na hora em que você coloca o sentimento naquilo ali, você fideliza o teu cliente. Então, escute as queixas. Talvez elas façam você crescer, certo? Quanto a serviços, faça relatórios por escrito. Então, assim, vai fazendo um banho-tosa. Coloque o nome do animal, qual é a altura da lâmina, aí quanto que ele vai querer deixar de pelo, se ele quer que raspe o pezinho e tal. E você pode pedir para os clientes assinarem aquele pedido antes de você levar o animal para dentro. Sempre olhar se o animal tem nós antes de levar para o banho-tosa, porque daí você já fala sobre o desembolo, já fala sobre tosa antes. Então você faz por escrito. Um cliente quer saber o que ele pode associar de suplementação junto com a ração. Pegue um papel e coloque com a ração X, você pode associar a utilização de ômegas, de probióticos, de complexos vitamínicos de A a Z. Então você vai colocar ali, dê anotado para ele. Quando você dá alguma coisa de papel para o seu cliente levar, ele está levando a sua empresa com ele. Tá? Pode ser um papelzinho, mas ele está levando a sua empresa com ele. Ali tem informações que, se bobear, daqui a pouco ele vai achar esse papel daqui 15, 20 dias, que aquilo é a sua propaganda, é a sua atenção. Você dedicou tempo a ele, mesmo que seja um papelzinho, tá ok? Então, coloque um papelzinho, faça relatórios por escrito, mande as coisas por escrito. O plano de saúde, faça um contratinho, você tem direito a tantos banhos por mês, ou se você tem direito a um banho por semana, né? Ou o plano é mensal, é um plano de 4 banhos, não importa quanto tempo leve para fazer esses 4 banhos. Então, assim, você vai mandar por escrito, faça um contratinho. E o cliente não precisa nem ler. Porque quando ele pegar aquele papel, ele lembra de você. Quando ele pega aquela coisinha, ele lembra de você. Então, sempre que a gente chama isso de marcar a casa do cliente. Porque quando ele olha, ele lembra de você. Então, a casa está marcada. Antigamente se utilizava muito isso com ímãs de geladeira. Hoje não se tem mais tanto esse costume, porque as pessoas acabam não acumulando mais tantos ímãs na geladeira. Mas você precisa ter criatividade de marcar a casa do cliente. E mandar tudo por escrito, e ter tudo por escrito, e dependendo da situação, ter a assinatura do cliente ali, é interessantíssimo. Então, contrato de plano de saúde, o serviço do banho-tosa, orientações de como utilizar a ração e suplementação, isso você pode mandar por escrito. Não precisa ser o veterinário para mandar, suplemento você pode vender no balcão, mas é a sua indicação. Não é para ele utilizar isso como um receituário, mas é para marcar a casa do cliente. Tá ok? Então ele sai mais tranquilo, isso dá mais segurança para ele, porque ele sabe que ele não vai se confundir, que ele não vai errar. De tudo que a gente fala, normalmente a pessoa consegue guardar 30%. Né? Então, de tudo que eu tô falando aqui, de cor, vocês vão guardar 30%. Uma aula que eu dou de 1 hora, vocês conseguem resumir tranquilamente em 15 minutos. Entendeu? Então, a mesma coisa com o cliente. Do que a gente fala, ele vai conseguir pegar 30%. Quando você dá anotado, ele sente segurança, ele sente um relaxamento e ele se sente importante. Você se preocupou com ele, você levou tempo para falar com ele. E é isso aí que vai contar. Relacionamentos, ok? Pesquisa de satisfação. Então, às vezes você tem o teu movimento lá, alguns clientes saem, alguns clientes vêm, mas você não está sabendo bem por que eles estão vindo, nem por que eles estão saindo. Então, às vezes, uma pesquisa de satisfação vai te fazer tomar melhores decisões. Então, assim, você pode fazer pelo Google, né, e mandar por e-mail para os clientes. Se você tem cadastrado e-mails, você pode mandar por WhatsApp para os clientes, se você tem uma lista de transmissão. Não faça grupos de clientes, a maioria deles não gostam, porque no grupo todo mundo pode interagir, vai aquela coisa para todo mundo. E uma outra coisa importante é que no grupo você consegue ter acesso a todos os celulares que passam por aquele grupo.
E nem sempre a gente está lidando com 100% das pessoas do bem, né? Então, na lista de transmissão, você consegue mandar uma mensagem para muitas pessoas, mas as pessoas não têm acesso uns aos celulares dos outros. Você fica mais reservado, você não está dando informação sigilosa, que seria o telefone, para ninguém. Não tem como ficarem interagindo com todo mundo. Quem quiser responder, vai responder só para você, né? Então é uma coisa mais tranquila. As pessoas nem sabem que estão num grupo de transmissão. Elas acham simplesmente que você mandou mensagem para ela. Isso fica mais personalizado e simplesmente parece que você lembrou dela, mesmo que ela esteja numa lista e você nem lembra mais quem está na lista. Mas pro cliente parece que está sendo lembrado. Mais uma vez você tem a questão do pertencimento. Então ele pertence a uma lista de transmissão, mas a sensação, aquela loja lembrou de mim, aquele pet lembra de mim, entendeu? Então coloquem eles em lista de transmissão e você pode mandar uma pesquisa Google. Mas você pode fazer isso também, um papelzinho com uma urna na loja. Normalmente, o do Google, ele é anônimo, então você não sabe quem está respondendo. Eles às vezes se sentem mais seguros para serem mais expressivos. Lá na loja, às vezes eles querem ser mais rápidos por querer prender lá e eles acham tudo bom. Então o serviço é ótimo, o pet shopping é ótimo, a higiene é ótimo, o atendimento dos funcionários é ótimo. Então tem o parâmetro que você vai ter que ver. Se você tiver um lugar para deixar essa urna num lugar mais secretinho, onde não dê para ver quem é que está colocando o papelzinho, que dê um pouco mais de transparência para o cliente, beleza. Mas faça de vez em quando pesquisas de satisfação, tá? Para você saber se tem algum ponto do seu negócio que você precisa melhorar. Às vezes você olha assim, o meu estacionamento tá numa cor ruim, vou ter que pintar o chão do estacionamento e tal, vou ter que investir com aquilo, não sei o quê. Daqui a pouco as pessoas colocam que eles não se sentem confortáveis no teu balcão de atendimento porque é muito alto, ou que não conseguem ter visualização de alguma coisa. Sabe uma coisa nada a ver, que você nem estava pensando? Você ia gastar dinheiro com uma coisa que ninguém nem lembrou e não se incomodou, e ia deixar de fazer alguma coisa que precisa fazer. Que nem essa queixa que a cliente me disse que ela tinha a sensação de que estava entregando o cachorro e a gente estava fazendo um favor para ela e ela se sentia meio incomodada e que parecia que ela estava incomodando a gente no pet shop. Imagina, gente, um cliente. Tudo que a gente quer é que o cliente entre e que a gente aumente o faturamento, né? Imagina, ela estava indo levar para banho e a sensação dela era de que ela estava incomodando. Então, tipo assim, é cuidado, é recrutamento do funcionário, é treinar ele para colocar um sorriso no rosto, atender bem o cliente, mostrar para ele a valorização do cliente. Então, assim, é treinar um funcionário que você faz às vezes em 1 hora. 1 hora. Você conversa com o funcionário, muda o padrão dele, muda o parâmetro, coloca as importâncias para ele e tá tudo resolvido. Então, não era um problema grave que não tinha como resolver. Então, às vezes na pesquisa você acaba sabendo de coisinhas que, putz, nem parei para pensar nisso. Uma coisa tão fácil de implantar. Uma vez eu fiz uma pesquisa de satisfação. Graças a Deus foi maravilhosa, resultado super legal. Mas eu tive algumas dicas de, por exemplo, assim, em vez de fechar a loja ao meio-dia, né, a minha cidade é uma cidade pequena, então o comércio todo fecha ao meio-dia e reabre de novo às 1h30. Que eu fechasse 12h30 para o pessoal conseguir sair. Eu implantei isso e tenho isso até hoje, há mais de 12 anos. Se eu tivesse algum lugar para poder deixar o cachorro mais soltinho, né? Quando eu fiz uma mudança, eu pensei nisso, em algum lugar em que eu pudesse soltar esse animal para fazer xixi de vez em quando, para brincar, coisa assim. Então hoje eu tenho um espacinho para isso, foi uma coisa que eu consegui implementar. E tudo isso veio de dicas de cliente, tá? Então faça a pesquisa de satisfação. Então essa é a 4ª dica. 5ª dica: faça pesquisa com os seus funcionários. Por quê, gente? Porque muita gente reclama as coisas pro funcionário. Porque eu não sei se eu vou trazer mais ele aqui e tal. Tá tão caro, né? Tá tudo tão caro. E às vezes o funcionário ainda concorda, tá? Porque ele não tá treinado para como responder para uma situação dessa. O que fazer com uma situação dessa? Tá caro. Não, olha que nós trabalhamos com produtos de qualidade. Infelizmente tudo subiu muito e a gente não quer baixar a nossa qualidade de atendimento, né? Nós estamos com um horário restrito e coisas assim. E ele explique o porquê daquele valor, o porquê daquilo, porque de repente o teu plano é 160 e o plano do vizinho ali é R$100. Ele não tem que falar mal do vizinho, ele precisa falar bem do seu serviço. O cliente tem, quando você diz assim, não, que a gente não quer diminuir a qualidade dos nossos produtos, a gente, né, todos os banhinhos são feitos com água quente, nós temos aquecimento a gás, o gás tá caro e não sei o que. Ele tem que saber que se lá no outro tá tão barato, puta,
Será que lá eles dão banho quente? Será que lá eles não estão usando sabão e estão usando um shampoo de qualidade? Porque eu também não sei o que está acontecendo lá. Porque cada um com a sua história, cada história com o seu sapato, entendeu? Mas você pode falar benefícios que você tem que talvez não tenha no outro. E com isso você coloca uma pulga atrás da orelha. Então converse com os funcionários para você saber quais são as queixas que ele está ouvindo lá na ponta da loja. Né? Ah, eu peguei uma ração outro dia que tinha uns grãos que estavam mais claros, uns grãos que estavam mais escuros. Opa! O meu expositor de ração é transparente? Vocês sabiam que no expositor de ração transparente as vitaminas e os minerais podem oxidar, né? Então perdem aqueles benefícios. Se é uma ração que contém uma quantidade maior de ômega, o ômega mesmo não pode estar em contato com a luz. Então, o ideal são expositores fechados, tá? São expositores que não peguem luz. Tá muito na moda aqueles transparentes que vê a ração caindo, mas aquilo ali, se você não tem um giro de um pacote de ração a cada 3, 4, no máximo 7 dias, aquilo ali não é indicado para você. Porque com 7 dias você já começa a perder os nutrientes dessa ração. Então, se você tem um giro mega legal, tá tudo bem. Se a ração fica 2 dias ali na luz, tá tudo certo. A higienização desses expositores também é ruim. Então, às vezes você escuta da pessoa que reclamou pro funcionário, eu achei uns bichinhos. Gente, lembra que dentro da ração tem cereal. Então, ele pode dar carunche, pode dar aquela larvinha. Aquela contaminação não é de fora, é lá de dentro. Só que você precisa justamente, cada vez antes de colocar um pacote de ração novo, você precisa higienizar bem o suporte antes de você virar o outro pacote de ração. Esse foi o motivo que eu não tenho mais expositores assim, tá? O meu expositor, ele é de chão e eu coloco o pacote inteiro da ração ali dentro e ele fica 100% fechado, não entra luminosidade, né? Então ele tem a tampa, a hora que a gente quer vender, abre-se aquela tampa e retira a ração dali. Por quê? Porque eu só trabalho com ração premium e super premium. E dentro da qualidade premium e super premium, o pacote vem feito de uma maneira em que mantenha mais os nutrientes, como os ômegas, as suplementações como condroitina nas rações que tem, as vitaminas, os minerais, a proteína de alta digestibilidade para que ela fique intacta, que ela não tenha perdas por calor, por umidade, por temperatura. Então aquele pacote foi pensado para isso, aquele pacote lá não é do nada não, gente. Alguém pensou em melhorar a qualidade da ração até o último dia de validade dela. Então o que eu utilizo? Eu utilizo o pensamento deles, o custo que eles tiveram com a ração para melhorar a venda do meu produto. Então eu hoje mantenho o pacote de ração e tiro dali. Acabou aquela ração, tira-se o pacote inteiro e coloca um pacote novo. Então eu não tenho problemas de contaminar de uma ração para outra, então fica muito mais fácil. Então isso é uma solução que a gente tem. E isso a gente descobre através de funcionários, porque os meus funcionários reclamavam de ter que limpar o balcão. Sandra, na hora da correria às vezes não dá, porque tá chegando cliente que já quer mais, daí a gente tem que abrir um pacote, por exemplo, o cliente queria 4 quilos de ração do granel, só tinha 2 no expositor, daí tu já tem que abrir o outro saco, daí ele já jogava um outro saco ali dentro e assim ia. Então isso veio de reclamação de funcionário. Então faça pesquisa com os teus funcionários, eles estão lá na ponta atendendo, gente. Eles é que estão recebendo todas essas queixas e essas coisas. Então, faça a pesquisa com seus funcionários. Veja o que está acontecendo lá na ponta. Escute, sabe? Seja humilde para entender que eles têm as queixas lá. Se você sempre for o dono da razão, eles não vão querer falar. Porque eles sabem que eles vão falar e você vai se contrapor. Não, mas isso é bobeira. Não, isso foi só um cliente que reclamou. Não, e daí eles vão parar de falar. Então, escute. Pratique a escuta. Entendeu? Escutando, gente, a gente aprende muito. Então, e isso também demonstra o quão adulto você é, o quão maduro você é. Porque você consegue escutar coisas que você está fazendo errado, que de repente não é a melhor opção que você tem no seu pet shop, e você consegue daqui a pouco tomar decisões super práticas. Gente, o que eu economizei de tempo de funcionário e de produto na desinfecção desses benditos desse balcão, vocês não estão entendendo. E fora que eu vendi os meus balcões, fiz os balcões novos, e nunca mais gastei com desinfecção, com nada disso, né? E o tempo do funcionário agora é só tira o pacote vazio, coloca o pacote novo, tá tudo certo. E a gente ainda usa o pacote vazio como lixo dentro do pet. Então assim, só economia. Por quê? Porque eu escutei o funcionário que reclamava. Eu podia simplesmente dizer, gente, meu povo preguiçoso, né? Tu dá emprego e eles ainda não querem trabalhar, não querem ter serviço. Só que assim, eu melhorei o todo, entende? Então, escute. Escute, faça pesquisa com os seus funcionários. Faça encontros periódicos com os seus funcionários.
tá? Isso vai fazer com que eles consigam se abrir melhor, vão mostrar altas soluções para você, porque é ele que está lá na ponta, e vai mostrar o quão maduro você é. E quando você começa a delegar para eles descobrirem quais são os serviços, você na verdade está delegando também uma coisa, sabe? Então você está tirando mais um trabalho das suas costas, o que te sobra mais tempo para você cuidar de outras coisas, inclusive da gestão. Então pesquisa com os seus funcionários, jogue a responsabilidade para eles deles saberem quais são os problemas que estão chegando no seu negócio, certo? Pesquisa boca a boca. Aí é a questão de você conversar com todo mundo. O ideal sempre é que você tenha técnicas de deixar o seu cliente muito à vontade. Então pergunte como é que tá a família dele, como estão os filhos, né? Porque assim, ó, no balcão ali do atendimento, eu vim buscar 1 quilo de ração pro meu gatinho. Como é que tá o seu gato? Tudo bem? Você gosta do nosso atendimento? Eu gosto sim. A ração é boa? Sim, a ração é. Ele gosta do seu atendimento. A ração é boa, porque senão ele não estaria ali comprando. Entendeu? A partir do momento em que você começou a falar da família e tal. Seu gatinho, você traz ele aqui para fazer a vacina, né? Você sempre compra ração aqui, você já deu algum suplemento para ele? Não, cadê? Nós temos suplemento também. O que você acha da nossa loja? Você acha que ela tá legal? Você conhece outras lojas e tal? Ele tá mais solto, então você vai conversando sobre a vida dele, você puxa assunto para ele estar mais solto. Se existem situações em que você faz encontros, festinhas dos seus clientes, aniversário dos cachorros, sei lá, e o quê? Você pode usar esse momento para pedir o feedback. Então você tem que estar com ele um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solto, um pouquinho mais de intimidade, para que ele fale, cara, eu fui numa outra cidade aqui e eu tive que levar ele para tomar banho e eu fui no pet shopping. E aconteceu isso, isso e isso com ele e ele ficou bem, sabe? E eu comprei uma ração tal e achei super legal porque tinha tal coisa e tal coisa. Se for uma coisa legal, de repente quando eu tiver que fazer uma mudança no meu negócio, eu consigo implementar isso aí não é caro, é legal. Chamou a atenção de um cliente, entendeu? Por quê? A gente não quer ficar lutando por preço. Concorda comigo? O vizinho ali vende por 10, eu vou vender por 8,90 e daí o nosso lucro vai lá e daqui a pouco às vezes a gente nem tá tendo margem de contribuição. Daqui a pouco cada ração que a gente tá vendendo, cada brinquedo que a gente tá vendendo concorrendo com preço, a gente tá perdendo dinheiro. Depois a gente não sabe por que a gente tá quebrando, entendeu? Então assim, não é o intuito ficar brigando por preço. Para não brigar por preço, o seu cliente precisa sentir valor. Então, quando você vai fazendo esse feedback, essa pesquisa boca a boca, você consegue perguntar para eles o que ele tem valor para ele, o que ele gosta. Ele gosta da higiene, ele gosta de um lugar que seja tudo separadinho, a ração aqui, né? As goleiras aqui, as caminhas aqui. Isso de repente eu consigo organizar na minha loja. O que mais que tem valor para ele? O funcionário tá de uniforme com um crachá. Daqui a pouco isso ali tem valor para ele, vamos implementar isso na nossa loja. Sabe, às vezes, detalhes pequenininhos? Porque se você mostrar valor para o seu cliente, você não vai ter que brigar por preço, entende? Porque esse cliente que busca valor, ele não quer entrar naquela loja que só vende por preço, com aquele monte de ração amontoada na porta da loja. Ele não vai entrar lá. E daí você sai da guerra de preço. Porque o cliente que vem para você por guerra de preço é abrir uma concorrência maior, que conseguiu colocar uma negociação melhor e um preço menor, ele foi embora, porque ele só quer preço. Então, tente assegurar e fidelizar os seus clientes por relacionamento e por valor, certo? E isso a gente consegue numa pesquisa boca a boca, no feedback boca a boca ali, certo? Então, não esqueça de ter relacionamento com os seus clientes. 7º, câmeras de vídeo. É maravilhoso. Você consegue tirar dúvidas, você consegue passar segurança para o cliente. O que eu quero aqui me assistindo são pessoas que fazem um serviço de qualidade, que têm uma idoneidade, que têm ética. Então, assim, o que as câmeras fazem? As câmeras só te protegem e te mostram diversas coisas. Então, assim, se você tem, chances de ter as câmeras, pelo amor de Deus, coloque para ontem. Eu vou contar algumas situações que ocorreram comigo e que eu não abro mão de câmeras. Porque eu coloquei as câmeras. Eu tive uma funcionária que estava grávida, mas ela estava de atestado médico, mas chegou o dia do pagamento, então ela tinha que receber igual. Só que ela não foi no dia do recebimento. E o meu pai, na época, trabalhava comigo e no final do dia, a gente fechava 7 horas, era 5 para as 7, já tinha acabado o serviço, todo mundo já estava saindo, tinha apenas uma funcionária no banheiro. Eu chamei o meu pai que estava lá na porta da loja e falei para ele, pai, coloquei o dinheiro na primeira gaveta do balcão. Caso a funcionária X venha receber amanhã, tá na primeira gaveta do balcão. E eu tinha acabado de colocar, eu coloquei ali e fui falar com ele,
certo? Só que essa gaveta era uma gaveta que a gente deixava às vezes dinheiro. O marceneiro foi. Pai, vou deixar o dinheiro do marceneiro na primeira gaveta. Não sei quem vai passar lá para receber. Pai, vou deixar o dinheiro de não sei quem na primeira gaveta. Então, era uma gaveta em que a gente colocava, fazia isso com rotina. Então, existia sempre a possibilidade de ter dinheiro ali, certo? Só que eu coloquei o dinheiro e fui na porta da loja chamar meu pai. E falei pra ele que o dinheiro tava ali na primeira gaveta e tal. Aí meu pai falou assim, não, tá, me mostra onde é que tá, vamos lá. E levantou. No que a gente se levantou, a funcionária passou por nós, tchau, boa noite. Cadê o dinheiro da gaveta? Cadê? Né? Era uma pessoa que estava trabalhando comigo há 2 meses. Só que só estávamos nós 3. Então assim, não tinha queixa. Liguei para contabilidade e ele falou assim, olha, Sandra, se você não tem como provar, não vale a pena abrir a briga, entendeu? Porque não tem como provar. É o dito pelo não dito. Ele falou assim, tira ela da sua equipe, diz que você não está mais precisando dos serviços e, infelizmente, um prejuízo de um salário de um funcionário. Quem de vocês aí está podendo jogar 1 mês de salário de funcionário fora? Pois é, foi isso que aconteceu. Por isso, eu coloquei as câmeras. Só que depois eu tive outras vantagens. Eu já tive uma cliente que, quando o cachorrinho estava pronto e tal, mandou uma criança, a gente entregou o cachorro e, eu não trouxe dinheiro, minha mãe passa aqui depois para acertar. E o cliente saiu a pé, né? A criança saiu a pé para a mãe acertar depois. A mãe não veio acertar, e eu ligava, dava uma cobradinha. 20 dias depois, ela veio e disse que ela não tinha vindo acertar porque ela tinha ficado chateada porque o cachorro saiu com a pata machucada, ele estava mancando quando ele saiu do banho-tosa. Só que as minhas câmeras eu peguei. Daí eu falei assim, não, então vamos ver, porque eu tinha certeza que o cachorro não estava machucado, não tinha sido dali. Aí eu mostrei o cachorro descendo a escadinha do banho-tosa, feliz e faceiro. Antes de ir embora, ele pulou na perna do meu pai agradou ele saiu pulandinho, ele pulou na criancinha assim com 2 patinhas, sabe? Bem faceiro, bem feliz, foi embora e as minhas câmeras pegaram até a esquina daquela rua. Então, quer dizer, eu falei assim, olha, até a esquina da rua ele não tá mancando, ele tá com as 4 patinhas, ele tá, por sinal, super feliz, um cachorrinho super bem, não tava assustado, tanto que ele parou no meu pai, que tava no balcão antes para dar tchau para ele. Ela, nossa, então será que ele derrubou ele depois? Será que ele machucou depois porque ele foi andar de bicicleta depois junto com o cachorro? Será que foi depois? Pois é, se eu não tivesse câmeras, eu não teria como me defender disso. Teve um cachorrinho, um filhote, que depois de 1 hora que saiu do pet shop, ou 40 minutos depois que saiu do pet shop, começou a ter uma tosse e tal, e ele estava com uma contusão pulmonar. Esse cachorrinho, a gente tinha câmera. Então, assim, não foi no pet shopping. Como era um filhotinho de raça braquicefálica, ele já poderia ter nascido geneticamente com problema respiratório. Ele pode ter caído de degrauzinho, 1 degrauzinho. Em casa, sabe? E o dono pode nem ter visto. Ele pode ter tentado subir num sofazinho, alguma coisa e caiu de ladinho, pode ter feito essa contusão. E se não tivesse câmeras? Então, assim, tinha câmera para ver todo o serviço. E até assim, a gente vai ver, porque como eu não acompanhei o serviço 100%, volta na câmera e vê o que aconteceu com aquele cachorro para ter certeza, né? Que não foi uma contusão dali. O meu funcionário beijou aquele cachorro mais de 24 vezes enquanto secava. Então, assim, além da gente estar se protegendo de um problema, eu ainda fiquei mais grata ainda à minha equipe por ver a maneira, com o carinho, tudo que eu sempre pedi para colocar, que realmente aquilo existia, sabe? Ele beijou aquela cachorra mais de 24 vezes enquanto fazia. Ele um pouco escovava, ele um pouco beijava, ele um pouco escovava, ele um pouco beijava. A gente não tinha Covid ainda, então não precisava estar de máscara, essas coisas assim, né? Então ele beijava, sabe? Então assim, me fez ser mais grata ainda à minha equipe, então aumentou o amor pela minha equipe e ainda me salvou de algum processo. Porque se não tem câmera? Foi 40 minutos depois que saiu do banho. Se o problema do cachorro sempre é culpa do banho-tosa, mesmo que seja 7 dias depois do banho, imagine 40 minutos depois, gente. Entende? Então, câmeras. Câmeras solucionam muitos problemas, né? Se você faz um serviço, se você tem ética, faz um serviço de qualidade, tenha câmeras. Eu super recomendo. Eu tenho as câmeras há mais de 14 anos, sabe? E eu super recomendo. Tenha câmeras. Fazer uma lista dos problemas e das queixas. Então, assim, um cliente que reclamou de uma ração, o outro reclamou de um banho seco, vários reclamaram do banho, nem sempre o problema é a coceira. Comece a listar isso. Faça uma lista dos problemas e comece a exercitar o seu senso crítico.
Eu costumo dizer que todo mundo precisa ter um me time. Eu chamo o me time de 1 hora por dia, pelo menos, que você tenha para você. Que você saia para caminhar, que você vá fazer uma meditação, que você leia um livro, que você faça alguma coisa. Normalmente, quando você se dá esse período para fazer isso, Sandra, eu trabalho 18 horas por dia. Gente, tá errado. Trabalhar 18 horas por dia é que o seu negócio tem um problema. Então a gente tem que solucionar esse problema aí, porque ninguém pode trabalhar 18 horas por dia. Você precisa de tempo para fazer gestão do seu negócio. E você precisa de tempo para cuidar de você. Porque depois, se você morre de infarto, problema cardíaco, problema renal, porque liberou um monte de cortisol e se estressou um monte, o que acontece com o seu negócio? Morreu. Então, assim, se você tá trabalhando 18 horas por dia, me segue, curte esse canal e vamos aprender a administrar esse negócio para você não precisar mais trabalhar tanto assim. Vamos liberar tempo aí. Então, nesse me time, em que você para um pouquinho, abaixa a sua adrenalina, às vezes vem ideias na cabeça, entendeu? Então, assim, se você tem listado os problemas que as pessoas estão colocando, às vezes você tá ali do nada, está tentando meditar, que não é para pensar em nada, mas de vez em quando assim, cara, na ração, eu já posso colocar suplemento que coloca junto com ela, colocar perto na prateleira que tá em cima. Eu já tenho uma prateleira ali, só que ali eu tô colocando palitinho, aqueles de gordura. Eu posso tirar os palitinhos de gordura que não me dão tanta lucratividade e nem são saudáveis pro cão, e eu posso colocar suplementação, que eu vou ter um giro melhor e eu vou lembrar de explicar. Sabe assim, você tá ali do nada e daqui a pouco, pum. A gente precisa se dar um tempo para ter boas ideias. Isso significa formar um vácuo quântico. Você precisa ter um buraco de vez em quando para que o universo te mande soluções sozinhas. Sabe esses pensamentos que vêm do nada? É o universo te mandando. Só que quando você tá num cortisol, na adrenalina, blá, 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 o universo te manda ideias assim. Meu Deus, meu filho tá indo embora, a pele vai morrer atropelado. Meu Deus, a gente só pensa coisa ruim. Então, se você colocar o seu organismo numa paz, vem as soluções dos seus problemas. E se você tem isso listado, você consegue usar um senso crítico para isso. Entende? Você olha assim, isso aqui é um problema grave, eu vou colocar ele aqui em cima da lista porque é uma coisa que eu preciso solucionar mais rápido. Isso aqui não é um problema tão grave, tá? Isso aqui eu preciso pensar sobre o que fazer com isso aqui. Vá listando problemas, tanto de gestão quanto de reclamações de clientes, quanto essas coisas que a gente se incomoda muito. Porque a gente tem que olhar para o cliente como a solução dos nossos problemas. A gente tem queixa assim, porque o cliente não sei o que, o cliente reclama, o cliente não sei o que. A segunda reclamação, porque eu não tenho cliente, porque eu tenho que aumentar meu faturamento. Gente, ou você gosta do cliente ou você não gosta. Então assim, comece a tratar o cliente com empatia. Nós estamos aqui para solucionar o problema dos clientes que nos aparecem. Então olhe para os problemas dele, coloque como chances de você ganhar dinheiro. Entendeu? E vamos pensar em como solucionar isso. Nós vamos ter que nos relacionar com pessoas. Não é porque temos um pet shopping que a gente lida com bicho. Nós temos que fazer o serviço com os animais, mas nós nos relacionamos com pessoas também. Certo? Então assim, faça listas. O maior número de pessoas reclama de coceira do cachorro, o outro maior número de pessoas reclama da alimentação que ele não quer comer a ração, o outro reclama porque enjoou da ração. Tá, onde é que eu posso estudar sobre isso? Aqui, né? Claro, aqui comigo eu vou ensinar também esse negócio de ração, porque que enjoa, então você fica comigo. Mas assim, liste para você saber o que você tem que procurar de solução e comece a oferecer essas soluções para o seu cliente. Não existe um projeto perfeito. E se vocês vierem conhecer o meu pet, vocês vão ver que de repente o meu pet não é 100% encaixável na vida de vocês. Por quê? Porque ele é encaixável na minha. Eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus horários, eu tenho as minhas vontades. Vocês têm outras. Sandra, eu quero trabalhar até as 10 da noite. Cara, maravilhoso. Olha o tanto de gente que trabalha até as 8, até as 9. Se você tiver até as 10, você vai pegar esse nicho de pessoas. Eu não trabalho até as 10. Eu trabalho até as 7. Por quê? A minha cidade é um pouco menor, também não tem tanta gente trabalhando até tarde, a maioria das pessoas trabalha até 6, 6 e meia, então eu já fico até as 7 para cobrir esse pessoal que está no comércio, cobrir esse pessoal que está trabalhando. A gente não tem um movimento noturno muito grande na cidade e eu quero estar com a minha família. Para mim é importante almoçar com a minha família e jantar com a minha família. Isso é um valor para mim, então isso é importante para mim. Talvez não se encaixe para você. Sandra, eu nem tenho família, cara. Eu não quero nem saber de namorar, eu não quero filho, decidir isso para mim. Beleza, entendeu? Eu não gosto de trabalhar de manhã, eu quero trabalhar da 1 às 11 da noite. Na sua cidade isso comporta? É um negócio legal? Beleza, você tá vendo? Não existe um projeto perfeito e sempre a gente tem o que melhorar. Não tem nenhum projeto que já tá 100% redondinho. Sempre tem algo a melhorar, entendeu? Sempre. Então esquece a perfeição.
tá? Só vamos começar a listar as reclamações, listar os problemas, mesmo que sejam de gestão, tá? Então, listar os problemas. E eu vou dar um exemplo de listar de gestão. Eu tô na correria gravando as aulas, né, por causa do curso. E o pet shopping, eu fui pagando as contas dele rapidinho, tal, né? E eu não me dei conta que o meu Simples, há 3 meses, está vindo mais barato. Ele baixou um pouco da minha média, não, porque tem que estar subindo, né? Se o meu negócio está crescendo, o meu Simples cresce junto, certo? Né? O meu imposto cresce junto. E eu não percebi que ele baixou. Não prestei atenção no número. Por quê? Porque a minha contabilidade é top de linha, entendeu? Só que eles cometeram um erro. Eles esqueceram de colocar o valor de serviços lá dentro. E daí o que aconteceu esse mês? Vieram 3 boletos de retificação de Simples para pagar junto. Só que isso não estava no meu planejamento financeiro. Então eu tive que tirar uma hora, porque é imposto e tem que pagar. Ponto final. A contabilidade cometeu um erro. Beleza. Como solucionar isso? A contabilidade vai pagar os juros sobre esse imposto. Então, toda a parte de juros vai ficar por conta da contabilidade. Porém, eu preciso pagar o boleto do valor devido daquele mês. Então, senta, olha a planilha, coloca o planejamento financeiro, porque daí assim, o lucro que teve desses meses para trás já não é mais o lucro real, porque eu já tive uma conta que era de meses atrás e que não estava ali. Então, assim, isso aí já está listado agora numa das coisas que eu preciso solucionar. Por quê? Porque eu preciso fazer um checklist das contas que chegam na contabilidade. Eu preciso entender o que chega e saber o que chegou, se chegou tudo completinho, entendeu? Então eu quero colocar isso na minha agenda também, porque vai ter pelo menos um dia da semana em que eu vou parar para fazer essa análise. Então isso é um problema de gestão que eu estou colocando para vocês, né? Então não é porque eu já estudei, porque eu fiz pós e mestrado que eu não tenho mais problemas. Né? Problemas a gente sempre vai ter, a gente só precisa respirar e saber como resolver. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. Então, não existe um projeto perfeito, comece a listar as coisas que você precisa melhorar no seu pet shop, certo? Mais um, demissão de cliente. Vocês já demitiram um cliente? Gente, demitir cliente às vezes é libertador. Libertador. Cliente que não paga direito, só reclama do serviço, que tá se lixando pro bem-estar do animal, né? Que nem eu comentei o negócio ali do desembolo. Né? Se a pessoa começar a levar, é uma coisa que me dói. Eu não vou ficar judiando do cachorro porque o dono não quer escovar ele em casa, porque o dono não tá preocupado, ou porque não quer fazer uma tosa, porque na revista ele viu a raça daquele cachorro com pelo longo e ele quer aquele pelo longo. Gente, cachorro de revista, eles têm todo um tratamento de um pelo durante 2 meses, com hidratações específicas, com raios, com luz azul, para cauterizar, cauterização para tirar uma foto uma vez por mês. Tá? Então não é o cachorro do dia a dia que tira a foto da revista. E você tem que deixar isso claro para o seu cliente. Mas ele quer aquele da capa da revista, sabe? Então assim, tem cliente que você começa a passar os seus valores, o que precisa ser feito e ele não concorda. Além de tudo, ele também não paga direito. Ele não cumpre os horários dele, o horário dele de banho é às 2, ele chega para dar banho no cachorro às 4h30 e quer pegar às 5. Você chama esse cliente pro ladinho e você explica o que são os valores, o que você não concorda. Eu não concordo em judiar do animal, eu tenho uma agenda lotada, graças a Deus nós temos uma clientela grande, então eu não tenho como lhe encaixar em qualquer horário que você decida, a gente precisa se organizar. Como, né, o senhor ou a senhora não está conseguindo cumprir isso, infelizmente eu vou ter que deixar de te atender. Eu preciso que você procure um lugar que consiga se adequar às suas rotinas, porque eu não posso prejudicar o serviço de todas as outras pessoas que estão aqui, ou de repente prejudicar os meus funcionários que precisariam sair às 6, mas vão se atrasar e vão sair às 7 porque o seu cachorro atrasou. Então eu não posso prejudicar toda a equipe, toda a estrutura do meu pet shopping e os outros clientes, porque o senhor não está conseguindo se adequar no nosso método de trabalho. Eu não concordo em fazer maus tratos com o animal, fazendo desembolo semanal, né? Aí a gente já pediu para o senhor dar uma condroitina para esse animal ter um pouquinho menos de dor. O senhor não se enquadrou em nada. Então você educadamente diz que como ele não está se enquadrando, que o ideal para ele seria procurar um lugar onde ele conseguisse se enquadrar e que você não está mais disposto a oferecer esse serviço para ele. Mais de 60% dos clientes vão parar e opa, peraí, não, ó, eu acho excelente o serviço de vocês, eu gosto do método com que vocês trabalham, eu gosto do resultado do serviço. Não, eu vou passar a ouvir vocês e nós vamos se enquadrar e tal, e eu quero manter o meu cachorro aqui. Por quê? Porque quando você coloca os seus princípios e valores e diz, eu não quero mais atender você, claramente fica explícito para ele que você não está preocupada com o dinheiro dele, que você está preocupada com ele e com o animal dele.
Então, isso aumenta o seu valor. Esse, às vezes, é o cliente que acaba se tornando o melhor e o mais fiel para o seu negócio. Então, demita o cliente. E claro que existem aqueles que não vão aceitar. Como assim? Não quer atender meu cachorro, que não sei o que lá, que ali. Porque isso é um absurdo, porque esse pet também é uma porcaria, que não sei o que, tal. Aí o que você faz com esse cliente? Agradece, dá amém, porque ele foi, entendeu? Porque esse cliente não está merecendo a qualidade de serviço que você tem. E lembra que eu já falei do vácuo quântico? Você criou um buraco no teu plano, você criou um buraco na tua agenda. Para quê? Para vir um cliente melhor. Um cliente que tenha verdadeiramente amor pelo animal dele, que queira qualidade, que queira um bom serviço. Então você criou o vácuo. Então de vez em quando a gente precisa criar o vácuo e às vezes demitir um cliente é a maneira de fazer isso, ok? 10º passo, um bônus. Lá no inicinho da aula eu já comentei com vocês que é melhor o cliente que reclama do que o cliente que vai embora sem falar nada. Então, o cliente que reclamou, pense em alguma maneira de você dar um bônus para ele. Porque você vai primeiro, você começa a conversa dizendo, eu te entendo, mesmo que você não concorde. Eu te entendo, eu consigo ver o seu ponto de vista, mas se você não concorda, porém, não é a política da nossa empresa, não é assim que nós trabalhamos, nós visamos o bem-estar do animal. Então você vai dar sua missão, seus valores, você vai colocar tudo que você tem, mas sempre deixando claro que você entende o ponto de vista dele. Se ele entender o seu também e tal, o que você pode fazer? Olha, eu gostei muito que você veio conversar, você não vai dizer que ele veio brigar, tá? Porque conflitos fazem a gente crescer. Então, eu gostei muito que você veio aqui expor a sua dificuldade, o seu descontentamento. Então, cuide com as palavras, não é briga, não é criticar. Crítica é uma palavra muito pesada, né? Então, coloque como conflito, certo? Então, assim, ó, que você veio aqui e expôs, porque isso faz com que eu observe aonde estão os pontos fracos da minha empresa e aonde eu posso melhorar. Então, assim, ó, em forma de agradecimento, eu quero lhe dar esse bônus. Ou de repente assim, eu vou dar uma hidratação para o seu animal, eu vou dar uma caneca que a gente tem especial aqui para clientes aniversariantes na loja, eu vou dar um brinquedo para o seu cachorro, então tenha bolinhas personalizadas. Você pode aproveitar isso para mais uma vez marcar a casa do cliente. Então você pode ter brindezinhos como canetas bonitinhas, bolinhas, comedouros com a sua logo. Então você dá um bônus para o cliente, entendeu? Em forma de agradecimento, né? Porque você agradece por ele estar ali abrindo isto para você, certo? Então, marque a casa do cliente. Vamos revisar os 10 pontos? Vamos lá. Primeiro, o posicionamento, né? Então, se posicione frente ao cliente, mostrando seus valores. Segundo, problemas. Todo problema tem solução, então olhe os problemas com outros olhos, eu te entendo. Terceiro, relatórios por escrito. Então, assim, peça para clientes assinarem as coisas, para ver que eles estão, né, sabendo de tudo. Então, faça os relatórios, isso evita muita confusão. Pesquisa de satisfação com o cliente. Então, você vai fazer pesquisas tanto pelo Google quanto pelo WhatsApp ou um relatório por escrito em urna. Mande, inclusive, para clientes que não estão frequentando seu pet shopping, que sumiram há um tempinho aí. Faça a pesquisa, porque mesmo que daqui a pouco ele não queira voltar, faz você aprender. A pesquisa com os funcionários, lembra que às vezes eles sabem de muita coisa que você não está sabendo, então seja humilde, seja adulto, observe que você consegue crescer e melhorar com tudo. E a pesquisa de boca a boca. Então assim, é conversando mesmo, como se fosse um bate-papo informal, tá? Então esse é o 6º. 7º, câmera de vídeo. 8º, fazer a lista dos problemas para que você consiga melhorar e ter insights. 9, demissão do cliente. Gente, demitir cliente é libertador. 10º, um bônus. Mostre a sua gratidão por ele estar te mostrando o caminho em que você deve seguir ou não. E aí, gostaram dessa aula? Se gostaram, vocês curtam, vocês compartilhem com isso, mandem para os amigos. Essa aula serve meio que para todo mundo, não precisa nem para ser para quem tem pet shopping. Então, às vezes tem uma loja de roupa, minha esposa tem uma loja de roupa, eu vou mandar para ela também. Manda, compartilha, tá joia? Até mais, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um abraço!